Estamos de volta com o segundo bloco do RBI Notícias. Buscar a felicidade é o ideal de vida da maioria das pessoas. Mas, quando ela chega, muitas vezes o ser humano se sente desconfortável com o prazer obtido. Segundo a socióloga Zaki Meredith, sempre nos perguntamos se realmente merecemos ser felizes. Enumeramos as razões pelas quais ainda não somos felizes e cobramos por uma solução todos os dias. Para lidar melhor com casos de depressão, raiva ou rejeição, a socióloga estudou a terapia Mãos de Luz. Ela acredita que muitas doenças começam no campo de energia de cada pessoa para depois atingir o restante do corpo. E para saber como funciona esse trabalho, nós vamos conversar agora com Zaki Meredith, aqui no RBI Notícias. Bem, uma coisa, eu acho que tem que começar essa entrevista perguntando o seguinte: por que as pessoas acreditam realmente que não merecem ser felizes aqui? Existe uma culpa, né, intrínseca das pessoas. Eu acho que tem a ver com a nossa cultura, tem a ver muito com a nossa educação, com as religiões. E as pessoas, de certa forma, elas carregam essa culpa durante a vida delas. E também, cada caso é um caso, né? Então, você pode vir de uma família onde a responsabilidade e o dever é mais importante. Agora, a culpa está muito presente na religião católica, né? Está muito presente. O pecado é uma coisa que sempre ela recebe uma conotação e também uma denotação, né, por parte dos católicos apostólicos romanos, né? Existe essa preocupação com a culpa: eu fiz aquilo errado, agora eu vou ser penalizado, eu vou ser punido, eu tenho que pagar meus pecados. Isso. Né? Isso é uma coisa que bate muito. Que bate muito, eu né? acho que tem muito a ver com a sensualidade e sexualidade, né? Então, é como se o prazer, como se o homem não pudesse controlar o prazer, né? Então, uma forma de você controlar o prazer é através da culpa. Porque na medida em que você se sente culpado ao ter prazer ou sentir prazer, você diminui isso. Uns chegam até a autoflagelação, né? Exatamente. E assim, como se o prazer fosse uma coisa descontrolada, né? Como se você, ao sentir o prazer, você não se controlasse com isso. E, na verdade, você pode sentir o prazer e estando com você, né? Eu acho que as religiões, elas sentiram que poderia existir esse descontrole, né? E o incesto vem daí também, né? A culpa. E, então, eu acho que o ser humano, a humanidade, carrega isso, né? Mas acho que agora as pessoas estão começando a perceber que a vida, ela tem que ser prazerosa, senão não há sentido em viver, né? E elas estão começando a perceber que a vida pode ser prazerosa sem abandonar, vamos dizer assim, a religião, mas não seguindo determinadas religiões, mas se preocupando mais com a espiritualidade? Porque assim, existe também uma corrente de que a espiritualidade é diferente da matéria. Obviamente ela é diferente, mas que elas não podem coexistir, né? E isso, no meu ponto de vista, é errado, porque não é porque você acredita em Deus e tem uma certa espiritualidade que você precisa ignorar a matéria. Isso né? é um ledo engano, né? Isso é um exagero. É um engano porque você, na verdade, você tem um corpo, e esse corpo é matéria, então é necessário você viver na Terra, você viver no mundo. Como é que faz? Então você esquece o seu corpo, esquece a casa, esquece tudo para você rezar? Não. Mas isso eu acho, isso é uma coisa mais ou menos, pelo menos para mim e para você, uma coisa mais ou menos óbvia. Isso está mais presente nas pessoas que são muito radicais. Mas né? está bastante presente. Eu sinto que isso é uma coisa assim muito que... Porque até isso é questão de política, né? Que nem nós estamos vendo agora nesse novo governo, né? Determinados parlamentares do Partido dos Trabalhadores, né? Tem que seguir aquela carta do partido, quer dizer, não pode mudar uma vírgula, né? Não podem se adequar ao momento que o país está vivendo, né? Então fica uma coisa assim pragmática e parece que estão cometendo pecados, né? E brigando entre si, enquanto todo mundo está querendo solucionar as coisas. Né? E eu acho também, Pedro, que isso vem ainda da religião, porque é como se você ligasse a matéria, você poderia continuar tendo prazer, digamos, né? Então era importante que você seguisse certas regras para que você pudesse ter um resultado que seria estar no céu.
né? Então essas regras teriam que ser seguidas. E essas regras só poderiam ser seguidas desde que você fosse bastante religioso e espiritualista ou espiritual, né? Então esquecendo esse lado da matéria. Então isso é uma coisa assim de séculos, né? Que nós agora estamos começando a perceber. Mas que isso, milhares de anos, porque nós ocidentais, nós trilhamos, não sei se felizmente ou infelizmente, esse caminho da matéria, né? Durante muitos anos nós nos deixamos ser perseguidos por esses dogmas religiosos, né? Carregamos essa culpa, esse fardo, né? E eu acho que até mesmo por uma reação revoltosa, vamos dizer assim, nos enveredamos pela matéria, por conquistarmos status, poder, dinheiro. Aí já é um outro exagero, já é Mas outro quando nós desvio. vamos estudar, por exemplo, os povos orientais, as civilizações orientais, nós percebemos que eles conseguiram conviver, né, durante milhares e milhares de anos, e agora perderam isso durante alguns séculos, e agora estão retomando, conseguiram conviver tanto com a matéria quanto a espiritualidade. Notadamente chineses, né, que é uma civilização que nós sabemos aí que tem o quê? 8 mil anos, né, 5 mil anos comprovados, mas tudo indica que sejam 8 mil anos. Né? Sempre foram, por exemplo, fortes, né, no mundo como um todo, ficaram um pouco atrasados com relação a essa matéria no século XX, século XIX, XVIII, e agora parece que vão ser a principal potência do planeta no século XXI. Parece que os economistas, pelo menos, já dizem, olha, 2025, 2030 é a China como principal. E eles têm essa espiritualidade, esse estudo da espiritualidade, da sensualidade, da sexualidade. A chinesa é uma coisa que passa, né, de família para família. As mulheres chinesas, elas conhecem a sensualidade, a sexualidade. As japonesas também conhecem a sensualidade. Elas são ensinadas, por exemplo, para dar prazer ao marido. Né? Aí também já vem uma outra coisa, que é a submissão, etc. Mas o que eu sinto é o seguinte, é que nós, ocidentais, passamos, através da industrialização, né, a se sentir mais ligado com a matéria. Né? Aí a gente começou a perceber, não é só isso, né? Tem que existir alguma coisa além disso. Né? Então, nós estamos apenas resgatando todas as terapias alternativas que o homem usava, que é o uso de cristais, de cores, etc., para poder trazer essa espiritualidade que o ser humano tem. Aquilo que antigamente era comum para ele, porque ele lidava muito mais com a natureza. Ele lidava muito mais com a natureza, você falou tudo. E conectar-se com a natureza é uma forma de você estar conectado com a espiritualidade. Você sabia disso? Claro. Né? E que, inclusive, os antigos, por exemplo, eles deitavam-se sob as estrelas e perguntavam, né, questões. Como é que vai ser o meu dia? Eu me lembro que eu comecei a fazer isso, eu dei uma palestra. Na noite isso anterior, está presente até, só para ilustrar o que você falou, das estrelas, está presente até nesse filme infantil de Walt Disney, né, no Walt Disney, O Rei Leão. Sim. Né? Onde o leãozinho pergunta às estrelas, mas aí é permitido, conversa com o pai. Né? Mas você vê que aí é permitido, né? Que a gente precisa acostumar e que nós adultos podemos usar isso também. Né? É verdade. Então, eu consultei, na verdade, eu não sei assim ler as estrelas, digamos, né, a posição delas, como os antigos faziam, mas eu olhei e vi que as estrelas piscavam. Né? Eu disse, a minha palestra vai ser muito boa, eu vou ter muita gente, eu tive mais de 150 pessoas no dia seguinte. Então, como é que isso funciona? Né? Funciona assim, há um sincronismo no universo, o ser humano, quando ele começa a participar disso, que os chineses e os japoneses já sabiam, ele tem mais chance de acertar. Ele tem mais chance de reconhecer a realidade dele e de mudar a realidade dele. Tem uma oração que eu acho bastante interessante, que é muito usada pelos grupos de mútua ajuda, e que me parece assim, que é o extremo ato de humildade, quando o homem ele consegue aceitar, né, a realidade e consegue aceitar que a vontade dele não pode sempre vencer,
né, quando ele entrega a vida dele nas mãos de Deus. Sim. Né? Porque isso é experiência, isso é vida. Né? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Isso. Então não adianta esquentar a cabeça, né, que você não vai conseguir mudar, modificar aquela realidade. E tem uma oração que eu acho muito interessante, que é a oração da serenidade. Né? Quando você pede, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu posso modificar. Né? Mudar as coisas que eu posso modificar, aceitar aquelas que eu não posso, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para mudar as coisas que eu posso modificar, aceitar aquelas que eu não posso modificar. Né? É uma oração muito usada nos grupos de ajuda de alcoólatras também. Né? Quer dizer, é você entregar a sua vida, né, nas mãos de Deus. Né? Mas quando eu falo assim nesse sincronismo, Pedro, porque é uma coisa assim, é um pouco difícil de explicar. Ao mesmo tempo que você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você também é senhor de si. Né? É como se você tivesse essa divindade dentro de você. Né? Então o homem está descobrindo hoje que ele tem uma divindade dentro dele. Aliás, eu até lembrei a oração, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Saber uma da outra. Exatamente isso que você estava falando. Né? Não é só entregar. Isso tem em inglês, God grant me the serenity. Você tem que ter coragem também para mudar, modificar aquilo que você pode. Saber o que você pode aceitar, saber o que você não pode aceitar e saber o que você pode mudar. Então, como eu disse para você, eu acho assim, interessante você falar nisso, de aceitar a realidade. Ela tem um ponto, porque o homem, ele é um pouco senhor da realidade dele. Né? E somente quando ele domina o que está dentro dele, quem ele é que ele pode modificar a realidade externa dele. É porque ele quando aceita isso, e quando ele percebe que ele tem esse poder, né, de ele se modificar, ele já está mudando. Né? Quando ele, por exemplo, aceita que ele tem que mudar e ele se permite essa transformação, isso vai, né, refletir no externo. Né? Ele vai conviver de uma outra forma com a mulher, refletindo no externo. Ele vai conviver de uma outra forma com os filhos, com os seus colegas de trabalho, ele vai ter uma outra visão, né, das relações, né, do que ele deve, as atitudes, as decisões que ele deve tomar. Né? E é uma coisa, a gente estava falando de culpa, isso é uma coisa que a gente percebe muito. Né? Nós tivemos aí no século XX, eu acho que foi o grande laboratório em termos de relações humanas. Né? Porque nós tínhamos, antigamente, aquelas famílias que a gente sabe que não dá certo, né, que as mulheres eram submissas, que os maridos tomavam atitudes completamente equivocadas e autoritárias, e a mulher baixava a cabeça, tinha que ser assim, os filhos também. Depois houve uma revolução sexual, né, onde a mulher se fez presente, mas também caiu um pouco meio na bagunça, mas naquela época era necessário aquele enfrentamento. Né? Depois tivemos um novo tipo de relacionamento, e eu acho que hoje nós estamos tendo uma experiência que tem dois lados. Tem realmente esses casais que estão procurando estabelecer uma família feliz, né, de respeito à mulher, ao marido, aos filhos, onde as verdades são ditas, mas existe também aquela família em que não aceita muitas vezes o fracasso do relacionamento, permanecem juntos, né? Mas essa grande mentira, né, quando o marido e a mulher não se resolvem, isso é passado para os filhos. Né? E isso é muito interessante. E aí vem a culpa. Vem a culpa. E aí eles querem resolver essas questões dando tudo aos filhos. Né? Você faz um vestibular, eu te dou um carro zero, te dou uma mesada de não sei quantos mil reais e tal. Mas isso é culpa, né? Isso é culpa, isso é assim, não querer enxergar a realidade, a sua realidade, não querer se conectar com você mesmo. Aliás, você sabe que eu sou terapeuta, né, alternativa, e na minha clínica de terapia, eu, por exemplo, tenho alguns pacientes com tumor, com câncer, e eu noto que o câncer, por exemplo, ele está muito ligado à questão psicológica da impotência. E da raiva, né? E do sentimento da raiva. Pois é, impotência e raiva. Né? Porque não o câncer já foi diagnosticado também por isso, né? Pois é. Geralmente quem tem câncer é aquela pessoa que guarda muita raiva, né? Mas eu diria, não é a raiva da outra pessoa. Não, é muito mais raiva dela mesma, né? Quando eu falei da vida dela mesmo. De não conseguir, por exemplo, lidar com a situação. Com as frustrações. Com as frustrações. Então eu noto muito isso, que quando eu trabalho essa terapia do campo energético nas pessoas que são alguns pontos do corpo, eu vejo
que existe essa vitimização, essa culpa, essa impotência. Eu não posso fazer nada, não tem saída, para onde eu vou. E quase sempre quando a pessoa se reveste com esse papel de que ela não pode tomar uma decisão na vida dela, então acontece uma mudança, né, nas células, né, a nível energético mesmo, que favorece o aparecimento da doença. Eu tenho um amigo que perdeu um filho e que ele não externou esse sofrimento, ele perdeu todos os cabelos do corpo. Pois é. Então, perdeu todos os pelos, é uma coisa impressionante, né? E isso aí está ligado àquilo que você falou, em relação a gente dominar, né, a história da vida da gente. Né? Então, por isso que é importante você ter uma atitude assim, não, eu posso mudar, né? Agora é diferente de eu posso mudar com a minha vontade férrea, aquela assim, eu vou mudar, eu quero fazer todo mundo aqui. Não é isso, né? É mudar assim, olha, essa responsabilidade é minha, essa é a minha vida, eu posso mudar, tá certo, a minha família não está de acordo, mas vamos tentar negociar, se não conseguir eu ainda posso e preciso mudar. Né? É verdade. E quando você fala da culpa, eu sinto assim, que eu percebo muito em alguns jovens também, principalmente em Brasília, né, que é onde tem essa coisa de você dar, né, a matéria para compensar, tem a ver com a falta de conexão, como se você não tivesse conectado. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Com a vida? Com nada? É como não existe uma sincronia, né? Com o universo, com nada. É como se cada um... eu vou competir com você, eu vou competir com o outro, vou competir com aquele. Onde é que entra? A física quântica é o seguinte, quando a física moderna, ou física quântica, ela trouxe conceitos, né, de átomos que revolucionaram um pouquinho a nossa maneira de ver o corpo, de ver a gente, de nos vermos, né? Então, ela disse assim, olha, o átomo é a menor partícula da matéria, a gente é matéria, mas esse átomo, ele vibra numa frequência muito alta, né? Então, fez com que a gente percebesse que nós, eu, você, nós não somos objetos sólidos, né? Nem essa mesa é. No fundo, existe uma vibração, né, dessa matéria aqui que a gente não percebe, muito alta, numa frequência alta. Ora, o que significa isso? Significa que a gente é muito mais energia do que matéria. Né? E veio também o conceito de Einstein de que tempo e espaço não são absolutos, mais uma vez, significando, por exemplo, isso só para mostrar como é que veio essa teoria toda de campo de energia, significando que um evento ele não está separado da pessoa. Né? Então você diz assim, na minha casa aconteceu não sei o quê. Como se fosse uma coisa separada de você. Não é separado de você. Aí vem aquele ditado, nada é por acaso? Isso, nada é por acaso. Você tem, então, uma ligação com isso. Né? A doença também, hoje que as pessoas ainda acham que a doença é uma coisa separada, como se ela caísse do céu, caísse não sei de onde. Como se fosse um castigo. E no fundo é muito mais por exemplo, você está com o seu sistema imunológico baixo, né, e você atrair essa doença. Mas para você estar com o sistema imunológico baixo, significa que você, por exemplo, não está centrado em você. Você está aberto às outras coisas. Então, a física quântica, ela veio mostrar que a gente é isso, que a gente é energia. Mas tem determinados fatos que ocorrem na nossa vida, na vida dos outros, que nós percebemos claramente que determinados acidentes, ou determinadas doenças, né, nós que provocamos, né? Sim, eu acredito assim. Fulano bateu com o carro, né? E você sabia que ele estava querendo bater com o carro. Né? Entre aspas, estava chateado, nervoso, não conseguiu desabafar, não conseguiu resolver aquela questão dentro de casa, saiu, bebeu e saiu correndo com o carro. Vai bater. Exatamente. Tem pessoas que pedem para adoecer. Existe não estão conseguindo resolver aquela situação difícil. É uma saída. Aí adoece. Tira um atestado médico lá no trabalho, aí não resolve a situação do trabalho, não resolve o negócio em casa, fica sendo paparicado. Isso, a doença é uma saída. Né? A doença é uma saída. Ele encontra a solução nesses só que é uma saída negativa, mas a doença não deixa de ser uma saída para algumas pessoas. Só que, infelizmente, é uma saída negativa, né? Mas é muito mais fácil ficar doente e não resolver uma situação do que resolver, pelo menos tentar resolver a situação. Então, assim, o que eu acho importante, Pedro, assim,
que a mim toca profundamente é que a gente precisa ficar consciente de que nós somos quase que os donos das nossas vidas, o capitão do nosso navio, né? A gente pode direcionar isso da forma como a gente sente que deve direcionar conforme os nossos desejos. Então, aqui, voltando só um pouquinho à física quântica, ela vem ensinar para a gente que a gente não é separado dos eventos, né? E que todos nós estamos interconectados, conectados de alguma forma. A gente está Estamos o tempo todo interagindo com isso. Interagindo. Né? Então, e isso provou, assim, cientificamente, e provamos também que a gente emite uma vibração, né, e eu estou falando assim cientificamente, de corpo, né, que é o nosso campo energético, do qual a gente se comunica, né? E esse campo energético, ele pode significar que ele não está bem, e a doença, por exemplo, pode aparecer nele antes de aparecer no corpo. É por isso que a gente lida com esse campo. Sabe, né? Uma coisa que eu fico impressionado é que eu não entendo por que os cientistas, né, ortodoxos, né, médicos, por exemplo, né, alopatas, eles não conseguem dar a mão à palmatória pelo seguinte, porque essa troca de energia, esse campo energético, como você fala, eu acho que é uma coisa tão óbvia, desde milhares e milhares de anos atrás. Porque o que é atração? Quando você beija, por exemplo, a mulher que você gosta, o que ela tem de diferente de outra mulher? Né? Alguma coisa ela tem de... O que é isso? É a energia dela. É esse energia que vibra da mesma frequência que você. E aí o que a gente costuma chamar de tesão. Isso, não é? Porque quando você beija aquela... Por que aquela mulher é diferente de todas as outras? Existem outros fatores também. Existem outros fatores. Mas eu digo assim, quando a gente fala de energia, de atração, de tesão, né, como você estava falando, o que é isso? Né? Que energia é essa que ela te passa, né, que te agrada tanto? Não, correto. Eu acho que assim, a medicina ela vai chegar nesse ponto. Vai existir uma união entre a medicina... Mas não chega por quê? Porque é teimosia? Não chega porque ela tem que ceder e ela tem que rever os seus conceitos, né? Então você vê a acupuntura, por exemplo, que era muito mal falada entre os médicos, hoje é cadeira da medicina, né? E ainda já está presente no Sistema Único de Saúde. Né? E só os médicos agora que podem praticá-la, enquanto que o chinês, japonês, há muitos anos está lá praticando acupuntura da forma intuitiva, etc. Bom, então... Você falou da natureza também, o chinês e os japoneses que desenvolveram as artes marciais, eles só desenvolveram as artes marciais porque eles prestaram atenção na natureza, no movimento dos animais. No movimento dos animais. Toda luta, todo golpe significa por exemplo, o golpe de algum animal. Exatamente, né? A defesa de algum animal. Que inclusive... O Tai Chi Chuan está claro, ele mostra ali uma luta, inclusive, que não tem vencedores, né? Que é a luta de uma águia contra uma serpente. Isso. Né? Não existe vencedor nessa luta. É por isso que o Tai Chi, ele é todo aquele movimento incessante, ele não para, não é uma sequência. Né? Maravilhoso seria se nós pudéssemos trazer isso, por exemplo, para o nosso dia a dia, né? Mostrar para as pessoas que não tem vencedor, ou não é? É verdade. E até mesmo porque o Tai Chi diz isso, né? Se o adversário é mais forte que você, por que você vai lutar? Você quer apanhar? Se ele é mais fraco, para que você vai lutar com ele? Você quer bater nele? Quanta sabedoria, né? Então, se ele é igual a ti, então... Chineses, né? Vamos nos movimentar, né? Para que ficar brigando? Mas em termos de briga, nós estamos falando desse campo energético, briga, verdades, mentiras, falando se você pode ou não se transformar, pode ou não transformar o mundo. O ano passado nós tivemos eleições presidenciais e você escreveu um artigo. Né? Sobre os candidatos que estavam concorrendo. Né? Tínhamos o José Serra, né, que foi para o segundo turno com Lula, né, no primeiro turno. Tínhamos o Ciro Gomes, não é isso? E o outro candidato, o quarto candidato... O Garotinho e o Garotinho, né? O Garotinho. Pois bem, você falou que dois estavam, durante a campanha, estavam sendo verdadeiros, né? E dois não estavam sendo autênticos, vamos ser mais assim, na verdade eu assisti isso pela televisão, eu quis observar o campo energético Se bem que hoje, agora com a revelação de alguns fatos,
Já dá para, eu acho que toda opinião pública já saber quem foi verdadeiro e quem não foi. É claro, mas na época, quando eu falo em verdadeiro, eu não quis dizer a defesa da ideologia deles, porque eu não entro nesse aspecto, né? Se o que eles estão dizendo, se o que ele está defendendo é verdadeiro ou não, eu não entro nesse aspecto. Mas o que eu quis dizer... Até porque você não é economista, né? Não, até porque não me interessa, o meu trabalho é outro. E o que eu quis dizer é se aquilo que ele estava dizendo, se a palavra que ele estava emitindo, se o sentimento era verdadeiro pela boca, tinha a ver com o sentimento. E aí é que você sabe se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Porque a gente sabe que a pessoa está sendo falsa quando ela fala, mas o coração dela está fechado. Poxa, você deve ter tido um trabalho para perceber esse sentimento do José Serra, né? Para tirar sentimento do Serra, não, mano, eu não quero ofender o ministro, o ex-ministro, mas é porque o Serra é extremamente racional, o tempo todo é racional, né? Ele mesmo ele sendo, assim... Aí eu cheguei à conclusão que 2 deles estavam dizendo a sua verdade. Estavam sendo autênticos consigo mesmo. Isso, dizendo a sua verdade, não necessariamente o que eles estavam defendendo, e 2 não estavam. Então eu escrevi esse Mas você não revelou. Não revelei. E pretende não revelar. Pretendo não revelar. É uma atitude... Mas eu tinha razão. É uma atitude... Os 2 eu tinha razão. A gente já sabe que... Assim, autênticos, quer dizer... Autêntico com eles mesmos, entendeu? É isso, o importante assim, é você ser autêntico. Você pode até não estar correto, mas a verdade é de cada um, né? Mais uma vez. Mas você está autêntico com o seu sentimento, com a sua sensação. Então você está dizendo assim, não, porque eu vou fazer isso. Você tem a intenção de fazer isso. De realmente fazer aquilo. Então isso era o importante. Agora, se você diz, não, porque eu vou fazer isso, você não tem absolutamente a intenção, ela não vem do coração, ela vem da cabeça somente, sem vir do coração, então aí você sabe que a pessoa não vai fazer. Eu vou dar uma agora aqui de bisbilhoteiro. Os 2 autênticos foram para o segundo turno ou apenas um autêntico foi para o segundo turno? Eu diria que... Ficou empate, por exemplo, um autêntico e um verdadeiro no primeiro turno. Mas aí se você falar... Um autêntico... Se eu falar, você vai saber. No segundo turno, foi um autêntico e... Não, no segundo turno eu posso dizer que tinha autênticos, né? Tinha autênticos? Então, né, os 2 autênticos, né? Não, porque... quando, assim, então a população escolheu bem. Fica muito difícil a população escolheu bem porque... Os 2 para o primeiro, para o segundo escolheu turno. bem assim porque realmente... isso assim... Você decidiu seu voto assim? Vendo qual era o autêntico e qual não era? Eu decidi um pouco assim. Eu decidi um pouco assim. Tá certo. Bem, Zakia Meredith, foi um prazer enorme conversar com você aqui no RBI Notícias. Obrigada. Mas antes de nós encerrarmos a entrevista, eu gostaria que você deixasse telefone, né, para as pessoas que queiram fazer contato com você. Qual é o telefone? Meu telefone é 911-1819. 911-1819. O e-mail, que eu sei que também você tem. É zaki@zaki.com. Zaki@zaki.com. E o site? www.zaki.com. Tá certo. Zakia Meredith, obrigado pela entrevista. Obrigada, Pedro. Foi um prazer. Igualmente. Tchau. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do RBI Notícias. Até já.